Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Falei recentemente com um jovem que me dizia: passei a melhor semana da minha vida. E pensei que ele teria ido por uma ilha deserta, tinha feito a viagem de sonho, tinha ido aos Estados Unidos, mas não. Foi a semana da Missão País. Estava muito contente. Como ele, outros 13.000 jovens deixaram as suas terras, as suas ocupações para ir uma semana servir em sítios muito diferentes do nosso Portugal, nas regiões do Norte a Sul, mas também nos Açores e na Madeira. Damos graças, Senhor, agora também pelo muito bem que se fez às almas de quem está nesta iniciativa, mas também de quem em tantos sítios houve um anúncio, houve-te a ti, houve-te através destas pessoas que chegaram a essas populações. E claro, a pergunta é evidente, mas porquê que foi uma semana tão especial? É uma semana em que dorme-se mal, não se come em restaurantes com estrelas Michelin. Mas dizia-me ele, é uma semana em que nos damos aos outros. E quando eu ouvi esta frase, Senhor, pensei naquilo que tu disseste como o segredo da nossa felicidade. Há mais alegria em dar do que em receber. Todos os dias, Senhor, nós temos uma missão também. Todos os dias podemos dar-nos, podemos sair de nós para tocar este teu segredo de felicidade. A experiência evangélica é sempre esta. Senhor, tu queres nos enviar 2 a 2. E vieste dizer que a nossa vida seria às vezes um bocado desconfortável, como foi a vida destas 3.000 pessoas que fizeram missão esta semana. O lema deste ano da Missão País era a paz esteja convosco. E mais importante do que tudo isto é lermos o magnífico Evangelho de São João, que foi escrito para a Missão País deste ano, mas para todas as missões em todo o mundo. E foi o Evangelho escolhido para refletir todos juntos na missão. Na tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. É um dos relatos das tuas aparições, Senhor, como ressuscitado. É um momento mais impressionante, um clímax da história. Quando, não sei, os experts de cinema gostam de falar de uma expressão que se chama plot twist, quando muda a história. Quando tudo parecia perdido, tu vens, Jesus, e mudas tudo. E esta tua aparição, Senhor, é fundamental. São Paulo diz-nos que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por isso este texto escolhido para a Missão País deste ano é central. Tudo depende da ressurreição, é aí que tudo começa. Aliás, ao entardecer daquele primeiro dia da semana. Que bonito é lermos este Evangelho de São João à luz também dessa ressonância que ouvimos em Gênesis, no início do Gênesis. No princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Senhor, este é o dia da ressurreição. Este é o dia da nova criação, do novo Gênesis, uma espécie de Gênesis 2.0. É como se fosse o cosmos, a graça de Deus que renova, que restaura tudo aquilo que foi criado. Haja luz. Sim, Senhor, é isso que tu dizes também na minha vida. É isso que tu disseste, eu sou a luz do mundo. Senhor, e onde é que estão os teus discípulos? Estão reunidos, com medo, no cenáculo. É fácil imaginar o trauma que eles viveram por serem teus seguidores após a tua morte. Quando tu vês que mataram o teu mestre, o que é que pensas? Agora vão-nos matar a nós. E eles pensariam, Senhor, os teus discípulos, que agora era a vez deles de morrerem e por isso fogem, têm medo. E estão escondidos, cheios de medo, atrás de portas fechadas. Esta é uma imagem poderosa, Senhor, para explicar aquilo que nos acontece espiritualmente no pecado. É o medo de nos fecharmos em nós próprios, de não acreditarmos na ressurreição,
de não acreditarmos na luz. E é aí que nascem todas as formas de defesa, de ódio, de violência. Pensem nisto, Senhor, que tu vens, e aquilo que vens de dizer é: a paz esteja convosco. Este é um momento, Senhor, que eu penso que nenhum filósofo poderia ter antecipado. Ninguém anteciparia que tu pudesses dizer essas palavras: Shalom, a paz. Jesus, tu vens despertar os teus apóstolos e vens também despertar-me a mim. Tu sabes saltar as paredes, os muros, que muitas vezes nós te colocamos. Ele sabe a password para entrar. Apesar das portas fechadas, Jesus vem, coloca-se no meio deles e diz-lhes: a paz esteja convosco. As mesmas palavras que disse o Papa Leão XIV no início do seu pontificado. A paz temos que a receber. Não a conquistamos sozinho. O medo não se vence sozinho. E dizia-me outro dia uma pessoa que estava no hospital, acamado, graças a Deus está melhor, mas dizia-me: sabe, o pior não é a doença. O pior é estarmos sozinhos. E por isso, Jesus, obrigado. Porque tu vais quando eu estou sozinho. Porque tu vais invadir os espaços de solidão da minha alma. E posso-me perguntar agora, Senhor, de que é que eu tenho medo? Onde é que tu ainda não apareceste? Onde é que ainda não te deixei entrar na minha alma? Onde é que falta que tu digas: a paz esteja convosco? A paz nos exames, que se calhar já terminaste, a paz na família, a paz no namoro, a paz nos amigos, a paz no trabalho. Esta é a grande notícia, Senhor, que tu ultrapassas os obstáculos que nós te colocamos. Jesus, tu vens ter comigo, visitas-me, perguntas-me pelos meus medos. É interessante pensar que os judeus deixaram de ser inimigos. Tinha tudo para que tu, Senhor, os pudesses aparecer a eles, que tu os pudesses condenar de alguma maneira, por serem essas pessoas que te levaram até à morte. Seria mais cômodo, se calhar, os teus discípulos ficarem no cenáculo e não terem que enfrentar esses judeus, mesmo sabendo que tu ressuscitaste. Mas era, Senhor, preciso que os judeus se convertessem, que alguém lhes anunciasse a boa nova. Na Missão País também aconteceu assim. Tantas pessoas de tantas terras receberam esse bem. Se calhar alguns com alguma suspeita. E, Senhor, não os queremos olhar como inimigos, mas olhamos sempre para os outros como uma oportunidade para dar a conhecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque apesar das portas trancadas e do medo, tu dizes a paz. E te queres dizer também a paz, através de mim, a tantas pessoas. Quero, Senhor, olhar para as últimas palavras que depois também dizes neste Evangelho. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. E Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Que bonito. A alegria de verem Jesus. A alegria que é sinal do Espírito Santo. Sem alegria não há Missão País. Sem alegria não se pode evangelizar. E Jesus, Senhor, vieste para que nós tivéssemos a alegria, a plenitude da alegria. E mostraste-lhes as mãos e o lado. Jesus ressuscitado, que bonito. Apareces e mostras as tuas chagas, as tuas feridas. Um sinal de que nós não estamos diante do verdadeiro Senhor ressuscitado é precisamente essa ausência das feridas, esse olharmos para um Jesus perfeitinho. Não. As feridas nas mãos, nos pés e nos lados são uma recordação do meu e do nosso pecado. Sempre somos tentados a dizer que está tudo bem connosco, que, não sei, mas perante estas palavras, Jesus aparece-nos ferido. Que bom, Senhor, olhar para Ti e que eu não negue as chagas. Não quero apagar o crucifixo. Não quero transformar a minha vida cristã em algo fácil, em algo fofinho. Também durante a Missão País, Senhor, Tu apareceste na Missão País para dar um significado às feridas. Senhor, para chegar à Páscoa nós temos que passar pela Sexta-feira Santa. Para chegar a Cristo temos que ter uma vida de sacrifício. E talvez
os sacrifícios da Missão País nos façam recordar que sacrifícios é que eu faço pelos outros, que chagas escondidas é que eu quero mostrar. Senhor, mostras as chagas, porque, no fundo, não basta nós sermos boas pessoas. As chagas mostram-nos que o pecado tem consequências e de que eu também tenho que me entregar de alguma maneira para te amar. A entrega, o sacrifício, é sempre o outro lado da moeda do amor. Senhor, obrigado. Obrigado porque te quero agradecer tantas coisas boas que aconteceram se calhar nesta missão. E dizer como o hino, olho à volta, agradeço a minha vida, mas há coisas que andam escondidas, ando a tapar as minhas feridas. É verdade, há coisas que ainda escondo e que eu queria mostrar. A paz esteja convosco. Que bom saber que Nossa Senhora é a Rainha da Paz, que esteve sempre ao lado do seu Filho, que conhecia bem essas chagas e, sobretudo, o que ela também nos diz: mostra-te ao meu Filho, não tenhas medo de mostrar a tua alma numa confissão, na tua oração, na confiança de coração a coração. Minha mãe, obrigado pela Missão País e ajuda-nos a continuar esta missão no sítio onde estivermos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.